Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia em Judas, versículo de número 3. É o penúltimo livro da Bíblia. Se for lá no Apocalipse e voltar, Judas, versículo número 3. Enquanto você procura, quero aqui glorificar ao meu Senhor por esta honra, esta graça de estar pela primeira vez aqui com os irmãos. Agradecer a vida do pastor Davi pelo carinho, a amizade, a confiança de nos convidar para trazer uma palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Também agradecer o bem-vindo, a recepção da igreja, dos obreiros, enfim, que Deus abençoe e continue abençoando grandemente esta igreja. Igreja bonita, pelo tamanho assim muito próximo, pelo que contei das cadeiras aqui da congregação que eu congrego, o Lar Brasileiro, em Itajaí. Uma igreja bela, bonita, que Deus continue abençoando os irmãos. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz Escola Bíblica Dominical. Eu não ouvi nenhuma escola bíblica, tá bom, meus irmãos? Judas, versículo 3. A minha versão diz assim: amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos exortar a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Pode tomar o teu assento. Queridos irmãos, esse Judas possivelmente era um irmão de Jesus, um dos mais novos. Isso está em Mateus capítulo 13, versículo 55. Ele possivelmente se converteu após a morte e ressurreição de Jesus. Não era um dos apóstolos e talvez nem era discípulo enquanto ministério de Jesus. Mas após a sua conversão, em dado momento, ele se constrangeu em escrever para a igreja do Senhor. E segundo o que ele mesmo está dizendo, ele emprega todo o cuidado, toda a diligência para escrever acerca da salvação. O que realmente ele queria escrever acerca da salvação, nós não sabemos. Talvez os 4 principais aspectos da salvação, que é a regeneração, a justificação, a adoção e a santificação. Quem sabe ele intentou escrever a respeito do preço da salvação, a necessidade da salvação, os deveres e os privilégios da salvação. Nós não sabemos. Daríamos para falar muito a respeito da salvação, que ele tentou falar, ou pelo menos intencionou falar, e acabou não falando. Mas o Espírito Santo guiou a ele escrever a respeito da fé. E é exatamente o tema da carta de Judas, a batalha pela fé. E é o tema da nossa mensagem nessa noite, batalha pela fé. Eu creio que todos que estão aqui estão nessa batalha, nessa luta. E quero dividir este sermão, esta mensagem, em 2 tópicos principais. Primeiro quero falar de batalha e depois de fé. O primeiro tópico eu quero dividir em quatro tópicos ou subtópicos. Batalha é contra um inimigo, contra um adversário. Ninguém batalha, ninguém luta sozinho. Ele precisa ter um adversário para batalhar. E eu quero dividir em pelo menos 4 adversários que nós batalhamos para vencer. Primeiro, quero falar sobre a natureza do pecado, a carne. Aquela natureza caída que está em nós, contaminada pelo pecado original e pelos pecados cometidos. Depois quero falar sobre Satanás e suas hostes. Depois quero falar sobre o mundo e seus prazeres. E por último, o último inimigo a ser vencido é a morte. Pelo menos esses 4 adversários. E, se Jesus permitir, porque eu falo demais, quero chegar
Então, no segundo tópico, dividi-lo em 3 subtópicos. Falar sobre fé, a fé natural, a fé comum, depois a fé salvífica e, por último, o dom da fé. Amém? Então, eu conto com as tuas orações, que você aí fique intercedendo por nós, para que o Senhor nos dê a graça de transmitir a mensagem conforme a sua vontade. Pois bem, meus irmãos, primeiro adversário para mim, o mais poderoso que o cristão enfrenta, luta contra, batalha, é a sua natureza do pecado. É ele mesmo. Por que eu acredito que ele é maior e mais poderoso do que Satanás e suas hostes? Porque este é um inimigo interno. Satanás, ele não está no crente. Aqui vale a lei da física. A lei da física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, na questão espiritual também um Espírito Santo não divide o mesmo espaço que o espírito imundo. Então, ou está um, ou está o outro. Então, se o Espírito Santo mora em nós, habita em nós, logo não tem um outro Espírito habitando em nós. Exceto, lógico, o nosso próprio Espírito, que é o que você aprendeu na escola do trimestre passado, corpo, alma e espírito, né? E esta natureza do pecado, ela é herdada desde a concepção. Não vou entrar aqui, até porque demandaria muito tempo para explicar as possibilidades aí, então, da concepção do pecado original, porque temos pelo menos 3 teses, teorias da origem do espírito, né? Que ela pode ser pré-existencialista, pode ser criacionista e pode ser traducionista. Mas nesse momento não importa isso, importa que nós somos gerados corpo, alma e espírito e herdamos então essa natureza do pecado. Quando Deus criou o homem, conforme Eclesiastes 7:29, Deus fez o homem perfeito. Então lá no Éden, o homem não tinha essa natureza do pecado. Era uma natureza pura, como a natureza que o próprio Cristo quando foi gerado. E por isso aqui sou contrário à ideia de que o óvulo de Maria foi fecundado, por exemplo. Para mim, foi um embrião já, ele se fez carne completa, mas aí é uma outra discussão. Senão ele herdaria o pecado de Maria. E é por isso que os católicos vão dizer que ela é imaculada. Ela era sem pecado. E na verdade, Romanos 3:10 diz que Deus olha para a terra e não vê um justo sequer. E Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então logo, se Maria fosse imaculada, não precisaria Jesus se fazer carne, ela nos salvaria. Porque era sangue de um inocente, só bastava isso. E por isso, não tendo ninguém para nos resgatar, ele veio. Pois bem, Deus fez o homem com uma natureza pura e dotado de 5 sentidos naturais. Há quem diga que as mulheres têm o 6º sentido, não sabemos ainda o qual, mas talvez sejam os 5 mais aguçados. E aí, a soma dos 5, mais perceptivos do que o homem, então conseguem somar aí o 6º, que é a visão, audição, olfato, paladar e tato. Há quem diga que 85% das tentações do ser humano vem através da sua visão. É por isso que o salmista vai dizer lá no Salmo 101, versículo 3, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. E Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, ele vai dizer que se os teus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz, mas se os teus olhos forem trevas, com densas trevas estará você. E 10% através da audição, e por isso devemos tomar muito cuidado com o que ouvimos, sendo que 2% através do tato, 1,5% do paladar e 1,5% do olfato. Pois bem, de uma vez que o homem pecou, agora ele está
totalmente depravado, caiu da graça de Deus. Há um erro dos calvinistas em dizer que os arminianos não creem na depravação total. Armínio sim cria na depravação total, João Carciano não. Ele cria numa depravação parcial, enquanto que Pelágio não cria em depravação. Não existe a depravação, né? Livre-arbítrio completo. Mas nós cremos sim, o Armínio, e nós, como Assembleia de Deus, doutrina arminiana, cremos na depravação total. O homem está caído totalmente da graça de Deus, e sozinho ele não consegue ir em busca de Deus. É sempre Deus que dá o primeiro passo. Jesus vai falar isso em Lucas 9, 23. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o convite é de Deus. Ele está me convidando. Quer vir? E aí, se eu quiser, cumpre-se João 6,37. Ninguém vem a mim se o meu Pai não o trouxer, mas todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Pois bem, quando aceitamos a Jesus, aceitamos o convite, agora o Espírito Santo vem morar em nós. E agora então nós podemos dizer que temos duas naturezas, porque a natureza do pecado, ela não é extinta, ela continua em nós. Mas o Espírito Santo vem morar em nós, e agora a natureza divina está no crente. E é o que Paulo vai falar em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Ele vai dizer que agora há uma guerra, uma batalha dentro do cristão. Imagine dois leões dentro de você. Um leão querendo te levar para o pecado e o outro querendo te levar para a santificação. Espírito ali é o Espírito Santo, não é o meu espírito. É o Espírito Santo de Deus em mim, porque na sequência, a partir do versículo 22, depois das obras da carne, que são 16 itens e mais coisas semelhantes a essas, vem então os dois últimos versículos, 22 e 23 de Gálatas 5, que vai dizer que o fruto do Espírito com suas 9 virtudes, fruto do Espírito, Espírito Santo. Então, esta batalha. E aí vem a pergunta, qual leão que vai vencer, irmão Adão? O leão da natureza do pecado ou do Espírito Santo morando em mim? A natureza que você alimentar melhor. E quais são as vias? Os 5 sentidos naturais. Então, aonde nós colocarmos os nossos olhos, precisam agradar a Deus. O que eu ouço, precisa agradar a Deus. Aonde eu ando, ou o que apalpo, o que coloco as mãos, precisam agradar a Deus. O que eu inalo, o que eu ingiro, precisa agradar a Deus. Senão eu vou estar perdendo essa batalha. E é comum, de vez em quando, nós perdemos. E aí nós temos que nos ater. E voltar e dizer, Senhor, ajuda-me a vencer a mim mesmo. E por que eu sou, a natureza do pecado em mim, ela é pior? Porque Satanás, como eu disse, não mora em mim, mas eu moro em mim mesmo, não tem como eu sair de mim. E aí, se eu vou fazer um negócio, eu estou comigo. Se eu vim pregar, eu estou comigo. Se eu vou trabalhar, eu estou comigo. Se eu vou viajar, eu estou comigo. Aonde eu vou, eu estou comigo. E o pecado está ali, querendo me levar para fora, para a distância de Deus. Mas eu preciso vencer. Então, não existe fórmula mágica, regrinha básica. O cristão quer ser vencedor, regra básica, simples. Jejum, oração e Bíblia, ponto. Não tem trevo de 4 folhas, não tem rosa vermelha, não tem sal grosso, nada dessas coisas. Jesus venceu o diabo como? O Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. E detalhe, irmãos, entenda isso. A tentação não é pecado. Ceder à tentação é pecado.
A Bíblia vai dizer em Hebreus 4,15 que Jesus, nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Jesus foi tentado. Você vai estar aprendendo, se já não aprendeu, vai estar aprendendo aí nesse trimestre agora, da Trindade, sendo o Filho, uma das pessoas da Trindade, o Verbo que se fez carne, e aí você precisa dividir o Verbo do homem Jesus. O homem Jesus sentiu sede, sentiu fome, ele é 100% humano. Inclusive foi tentado. E o verbo não pode ser tentado, conforme Tiago capítulo 1, versículo 12 e 13. O verbo não pode ser tentado, porque ele é Deus. E Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado por ninguém. Então alguém disse que você não pode, nós não podemos impedir um pássaro de voar sobre a nossa cabeça, mas podemos impedi-lo de fazer ninho sobre ela. Então vem a tentação, e Jesus vai dizer lá, no capítulo 15, versículo 19 de Mateus, que é do coração do homem, que nasce o desejo de todas as coisas. E coração não é este órgão cardiológico, aqui não. Eu costumo dizer que é o coração da alma e do espírito. Porque alma e espírito, você aprendeu no trimestre passado, que eles são inseparáveis. E lá na divisão entre alma e espírito está o coração, onde nascem os desejos. É o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, está dizendo. Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração do homem. Aleluia. Então quer vencer? Oração, jejum e Bíblia. Não tem outro caminho. Segundo adversário que precisamos vencer, que para mim daí é o segundo mais poderoso: Satanás e suas hostes. A Bíblia nos dá o direito de saber, de entender, que os Satanás e os demônios, enfim, tem uma discussão aí dos demônios, mas não é o caso também, são anjos. São anjos, principalmente Satanás, um anjo caído. E a Bíblia vai dizer no Salmo de número 8, versículo 4 e 5, versos 4 e 5, vai dizer o seguinte: quem é o homem para que visites, e filho do homem para que o Senhor o ame, o Senhor goste? Pouco menor que os anjos o fizeste, de honra e de glória o coroaste. Deus nos fez menores que os anjos. Então, menor em tudo. Você é melhor em tamanho, nós somos melhor em tamanho, menor em força, em velocidade, em inteligência, em tudo que tu possa imaginar, você é menor, nós somos menores que os anjos. É só você ver Isaías 36 e 37, por exemplo, mais precisamente o 37, quando um anjo do Senhor matou 185 mil soldados da Assíria. Você vai ver em 2 Samuel 24, por exemplo, quando um anjo do Senhor matou 70 mil soldados israelenses. Um anjo. Então os anjos são muito mais poderosos que nós. E espírito, já que ele é um espírito, Deus é espírito. João 4, 23 e 24. Jesus disse para a samaritana: Deus é espírito, que tem um espírito, o Espírito Santo. O anjo é um espírito. E você tem um espírito. Agora, a palavra espírito do hebraico, ruar, e pneuma do grego, significa hálito. E é um substantivo neutro, que você precisa da frase, do contexto, para saber se esse ruar, ou se esse pneuma é de Deus, ou é um anjo caído, ou é do homem. Exemplo, 1 aos Coríntios 2,11, para mim um dos versículos mais teológicos da Bíblia.
Ele diz que ninguém conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. E ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, Espírito do homem ali e Espírito de Deus é a mesma palavra, pneuma. Pneuma. Então, se você não tivesse o contexto da primeira frase, da primeira oração, e a segunda, você não saberia se o primeiro Espírito era do homem ou de Deus, e vice-versa. Porque é neutro. Vou dar um exemplo. A palavra substantivo, não verbo. Guarda. Substantivo, guarda. Se eu falar guarda aqui para você, com certeza um diria aqui guarda-roupa, outro diria guarda-chuva, outro diria guarda de trânsito, e assim sucessivamente, porque a palavra guarda, só a palavra guarda não define o que eu quero falar. Então, quando eu falo de espírito, anjo, ele é um espírito, um ser espiritual, e é um anjo caído. Nesse contexto, Satanás. Agora, como é que você vai vencer um adversário que ele é mais forte do que você? Tem mais força. Se você olhar o livro de Jó, capítulo 1, a Bíblia vai dizer que ele faz um redemoinho lá e derruba a casa dos filhos de Jó e mata todo mundo. Depois ele faz fogo descer do céu. Depois ele vai lá e coloca uma enfermidade em Jó. Terrível. Ele não tem poder de criar nada, mas ele tem poder de manipular as coisas criadas. E se não fosse o Senhor, ele poderia fazer a mesma coisa conosco, assim como Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te ir andar. Agora, como é que tu vence alguém mais inteligente que você, maior do que você, mais rápido que você, mais forte do que você, e ainda para azarar a tua vida é invisível? A Bíblia tem a receita. Aleluia. Por isso o crente precisa conhecer a Bíblia, irmãos. A Bíblia tem a receita. Aleluia. Quando o diabo foi tentar Jesus e disse assim: olha, se tu és o filho de Deus, faz com que estas pedras se transformem em pães. Jesus vai usar a Bíblia. Deuteronômio 8:3. Satanás, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Aí ele transporta Jesus para o pináculo do templo e vai tentar Jesus com o Salmo 91, versículo 11 e 12. Tem gente que acha que só a Bíblia aberta lá no Salmo 91 vai resolver o problema. Ele vai usar o Salmo 91, versículo 11 e 12. Vai dizer: não está escrito, disse ele para Jesus, que ele dará ordem aos seus anjos e não deixará você tropeçar o teu pé em pedra. Então lança-te daqui abaixo. Jesus vai usar a Bíblia de novo, Deuteronômio 6,16. Também está escrito: Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele transporta Jesus para um alto monte e diz assim: eis que todos os reinos deste mundo te darei, se tão somente prostrado me adorares. Jesus usa a Bíblia de novo, Deuteronômio 6,13, vai dizer assim: Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Então como é que eu venço o diabo? Está lá a receita completa, irmãos. Efésios 6:10 a seguir. No demais, irmãos meus, revestivos do Senhor e da força do seu poder. Porque quando você está revestido do Senhor, quando nós estamos revestidos do Senhor, aí nós somos mais inteligentes do que Ele. Aí nós somos mais rápidos do que Ele, porque Ele arma contra nós e nós já percebemos de longe. Nós já entendemos: é você, Satanás, que está vindo aí. E aí fazemos como o Miguel fez lá em Judas, versículo 9: que o Senhor te repreenda.
Porque não devemos lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes infernais da maldade nas regiões celestiais. O texto de Efésios 6 não está na ordem que eu vou falar, mas eu gosto de falar desta ordem porque ela é a ordem decrescente, vamos chamar assim. Paulo está dizendo assim: olha, se vista das armaduras e das armas de Deus, coloque o capacete da salvação, seja salvo, pronto. Quer vencer o diabo? Seja salvo. Primeiro passo: seja um salvo, que a tua mente esteja protegida, tenha a mente de Cristo, que a nossa mente esteja cativa a Cristo. Vista a couraça da justiça, seja justo. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, disse Jesus. O que é ter fome e sede de justiça, irmão Adão? É querer mais de Deus. É nunca estar satisfeito. Não que não esteja feliz. Nós precisamos ser felizes com o que somos e com o que temos. Mas não está contente, querer mais. Senhor, eu quero mais de Ti. Hoje, irmão Adão, eu li só 10 versículos. Devia ter lido 20. Poxa. Eu li 100, devia ter lido 200. Eu quero mais. Preciso mais. Orei 1 minuto. Não, precisava ter orado 10. Não, orei 10, 20. Isso é um combustível que me move. Estou 33 anos no Evangelho, vou fazer 34. Um combustível que me move. Eu sempre estou devendo, sempre estou devendo. Nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Sempre estou devendo. Orei pouco, jejuei pouco, li pouco. Devia ter feito mais. Ser justo, ter desejo de Deus. Com o cinto da verdade. Cingidos com o cinto da verdade. Por quê? Porque Ele é o pai da mentira, horas. É para vencer o diabo. Quer vencer o diabo? Não é, irmãos, não é colocar uma luva de boxe, ou quem sabe uma luva aí de MMA, enfim, outra arte marcial aí qualquer, ir lá para o octógono lá, enfrentar ele. Não é assim. Não é assim. Quer ver um exemplo bem clássico disso? A Bíblia diz que Satanás é a antiga serpente. A serpente é a mais forte, a mais poderosa e a maior serpente que possa existir. Então, uma piton, uma anaconda não é nada. Imagina uma serpente enorme ficar de frente de você em pé. Qual arma você usaria para matá-la? Para derrotá-la, para vencê-la? Sabe o que Deus usou? Um cordeiro. Um cordeiro. Então não é ver Satanás, um ser terrível que ele é, e aí eu vou querer aqui fazer um exercício físico, uma academia aqui, para ser mais rápido do que ele. Não, não. Ser verdadeiro. Porque a verdade é uma pessoa. Ele é a própria verdade. E quando eu sou verdadeiro, logo estou usando o nome dele. E Jesus disse em João 8,44 que ele é o pai da mentira, e quando ele mente, ele fala daquilo que ele é próprio. A natureza do diabo. O diabo não consegue falar a verdade pela verdade. Ele só consegue falar a verdade, como o Salmo 91, quando eu citei ainda há pouco aqui, tentando enganar. E você sabe com isso que você pode pecar usando a verdade. Não, mas é a verdade, eu vou falar. Qual é a intenção que você vai falar? Para humilhar alguém? Estás pecando. Estás com raiva de alguém e quer humilhar alguém, vai falar a verdade? Está pecando. Ele usou a verdade para tentar Jesus. Mal intencionado. Pecado vem através da condição
ou da situação, da intenção e do ato. São as três condições que geram o pecado ou que consuma o pecado: situação, intenção e ação. Chegaram, o faraó chegou para as parteiras lá e disse assim: olha, é o seguinte, o que vocês estão fazendo lá com os... Estão deixando os caras vivos lá, as crianças vivas? Não, é o seguinte, elas são hebreias, são fortes. Qual foi a intenção delas? Salvar vidas. Então não cometeram o pecado de estarem ocultando a verdade, porque estavam salvando vida. Aleluia. Então sejamos verdadeiros, calçado na preparação do evangelho da paz. Jesus ainda disse, Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ora, se o pacificador é chamado filho de Deus, o antônimo disso, que é os da obra da carne: intriguento, rixoso. O que o sábio Salomão vai falar lá em Provérbios 6:16 até o 19, tem 6 coisas que Deus odeia. A 7ª ele abomina: aquele que semeia contenda entre irmãos. Quer vencer o diabo? Seja um pacificador. O que é o pacificador? Não é o pacifista, irmãos. Pacificador é o que ama e promove a paz. Pacifista é aquele que você não pode corrigir nada, nem ninguém. Esse é o pacifista. Pacificador não. Pedro está lá com a espada, lá no Getsemane. E alguém vem prender Jesus, ele arranca da espada, vai para a guerra, corta a orelha do Malco. Jesus não criticou o Pedro, primeiro, por ele andar armado. Pedro andava armado, estava do lado de Jesus. Jesus nunca mandou ele: Pedro, o que está fazendo com essa espada na cintura? Segundo, Jesus não mandou jogar a espada fora. Jesus disse assim: ó, guarda a tua espada. Guarda, Pedro. Não é para este momento. Agora não é para isso que tu vai usar a espada. Alguém invade a tua casa lá. Você que é o pai de família, você que é homem. Alguém invade a tua casa para bagunçar a tua família lá, tua esposa, teus filhos. Aí você é um pacifista, vai chegar: não, não posso fazer nada. Não seja covarde. Ser cabeça da casa é autoridade, se necessário, dar a vida pela esposa e pelos filhos. Pacificador. Deus é pacificador, um Deus de paz. Mas esse mesmo Deus mata e ainda lança no inferno. Porque Ele é justo. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Aleluia. Empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra. Quer vencer o diabo? Use a palavra. Ame a palavra, leia a palavra, viva a palavra. Alguém disse que nós precisamos ler a Bíblia para sermos sábios, crer na Bíblia para sermos salvos e viver a Bíblia para sermos santos. A Bíblia, a regra de fé e prática para os cristãos, principalmente os protestantes. Acima de tudo, a Bíblia que rege a igreja e não o inverso. Não é a igreja que rege a Bíblia, é a Bíblia que rege a igreja. É a Bíblia que diz para mim o que está certo e o que está errado. Não, mas a Bíblia existe por causa da igreja. Não é verdade. Não é verdade. O Antigo Testamento todinho a igreja não existia, já existia a Bíblia. Já existia. Muito bem, que o Novo Testamento foi a igreja que escreveu, e a igreja que trouxe até nós o que temos, a nossa Bíblia. Mas o Antigo Testamento não foi a Bíblia.
Então, se nós seguir esta regra, então o judaísmo então, tem lá sua parcela de autoridade sobre a Bíblia também. Então, nem a igreja tem parcela de autoridade sobre a Bíblia e nem os judeus têm autoridade, o judaísmo tem autoridade sobre a Bíblia. Pelo contrário, o Senhor vai dizer para Josué: olha, cuide em seguir, em obedecer, em andar conforme o livro desta lei que o meu servo Moisés te deu. Esta lei é que nos orienta o que fazer. Porque esta Bíblia, meus irmãos, ela é inerrante, ela não tem erro. Ela é a verdade. João 17:17, na oração sacerdotal, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ela é perfeita. Provérbios 30, versículo 5: toda a palavra de Deus é perfeita, e Ele, o Senhor, um escudo para aqueles que nele confiam. Porque a palavra revela o caráter do ser. Se eu fechar um acordo contigo e não cumprir, você vai dizer: homem sem palavra, homem sem caráter. É por isso que o Salmo 138, versículo 2, a última parte, vai dizer assim: Deus exaltou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Por isso que ele vai dizer para Jeremias 1:12, Jeremias, eu velo, eu cuido da minha palavra para poder cumpri-la. Isaías 34:16 diz assim: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, pois com sua boca pronunciou e com seu espírito as ajuntará. Esta palavra tem mais sustentação do que o universo. Jesus falou em Mateus 24:35, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então quer vencer o diabo? Empunhe a palavra. Use a palavra. Ame a palavra. Aleluia. Então, se não se matriculou ainda na escola dominical, tá aí. Venha. Venha. Sou aluno há 33 anos da escola bíblica. E professor também. Com 9 meses de fé já comecei a dar aula na escola dominical. E até hoje dou aula. Tenho prazer em dar aula. Ser aluno sempre quando posso e dar aula quando me convido. 25 anos dentro de sala de aula estudando. Vai para 26. Nunca mais saí desde que entrei dentro de uma sala de aula. Estudando a Bíblia. Só por estudar, não. Porque eu amo a Bíblia. Aleluia. Chegaram para Rui Barbosa, não sei se você sabe dessa história, mas um amigo do Rui Barbosa chegou e disse assim: ô Rui, leia a Bíblia para nós e ache defeitos na Bíblia. O Rui Barbosa foi ler a Bíblia e passou-se um período, alguém chegou para ele, o amigo chegou: e aí, Rui? Ele disse: não, preciso continuar lendo, não terminei ainda. Para ser mais sucinto, mais rápido, porque eu falo muito, não cheguei nem na metade da mensagem ainda. Vai lá, Rui. Preciso ler pela segunda vez. Começou a ler a segunda vez, ei, Rui, preciso ler pela terceira vez. E quando terminou a terceira vez, ele disse: e aí, Rui, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu acho defeito, mas é em mim. Quando eu coloco a Bíblia em cima dos meus livros, ela é a cabeça dos meus livros. Quando eu coloco ela no centro, ela é a coluna. Quando eu coloco ela embaixo, ela é o alicerce dos meus livros. Quantos versículos você já leu hoje? Ame a Bíblia. Jesus é a Bíblia. O verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne. Dizer que ama Jesus e não gostar da Bíblia não pode estar certo.
Não pode estar certo. Se tu ama Jesus, você precisa amar a Bíblia. Empunhando também o escudo da fé, que eu vou deixar para falar depois sobre a fé. E aí o versículo 18 do capítulo 6 de Efésios diz: orando em todo tempo, com oração e súplica no Espírito. Orar no Espírito é orar no Espírito Santo, ali em Efésios. Por quê? Você pode orar em Espírito, você pode orar com o Espírito e você pode orar no Espírito. Orar em Espírito é orar em silêncio. Orar com o Espírito é falar em línguas estranhas. Nós pentecostais falamos em línguas. Eu não sou barulhento, mas sou pentecostal, tá, irmãos? E você tem liberdade, pode fazer barulho santo, pode fazer, não tem problema. E orar no Espírito é orar dentro da vontade de Deus. A oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. 1 João 5,14, tudo que pedimos conforme a sua vontade. É orar dentro da vontade de Deus. Então não adianta eu orar para minha esposa morrer, porque ela não vai morrer. Não vai morrer. Não adianta eu orar para o patrão morrer, para o pastor morrer, para o vizinho morrer. Não vai morrer, não vai morrer. Para o inimigo morrer, não vai morrer. Aquele que me odeia não vai morrer. Falta tempo para eu contar um testemunho para vocês, quando eu pastoreei uma igreja em Itajaí. Era vizinho da igreja assim. 1,5 metro da igreja assim. Jogava foguete dentro da igreja, jogava pedra. E os irmãos queriam matar o vizinho. Não, nós temos que orar pelo vizinho. Jesus disse no capítulo 5, a partir do versículo 42, 43 de Mateus, ele vai dizer assim: ouviste que foi dito pelos antigos: amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: ame o teu inimigo. Aleluia. Ore por aquele que te persegue e abençoe aquele que te maldiz, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Então, orar dentro da vontade de Deus, senão Deus não vai ouvir. 1 de Pedro 3, se você não considerar a tua esposa como vaso mais frágil, a tua oração será impedida. Então não adianta orar, nem ore. Maltrata a tua esposa, nem ore, Deus não vai ouvir. Orar no Espírito é orar dentro da vontade de Deus. Aí você vai estar vencendo o diabo. Às vezes as coisas não dão certo lá em casa. Por que não dá certo? Dá certo. Porque está fazendo tudo errado, o diabo está te enganando. Depois vocês vão, quando chegar em casa, vai lá no YouTube e busca assim, ó, Pastor Salles. Pastor Salles, na década de 80, era o segundo homem do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Ele que resgatou a escadinha no ano de 85, de Bangu 1, prisão de segurança máxima. Quando eu pastoreava uma igreja em Itajaí, ele pregou na minha congregação algumas vezes. E uma dessas vezes, ele desafiou o diabo em cima do púlpito da igreja. Levei ele pregar numa congregação de um amigo meu, mesma coisa, desafiou o diabo. Passou algum tempo, estou em casa, o filho de um diácono chega na minha casa desesperado, diz: pastor, corre lá porque o pastor Salles quer matar a esposa. Cheguei lá, ele foi, por graça de Deus, a esposa estava trancada no quarto com a esposa do dono da casa, para ele não matá-la. Eu cheguei e disse: graças a Deus o senhor chegou, pastor. E aí ele contou a história. Senta aqui, pastor. Contou a história. Eu disse assim: nobre pastor, o senhor lembra quando o senhor desafiou o diabo? Na minha congregação ali, lembra? Lembro. Lembra quando eu levei o senhor lá e o senhor desafiou o diabo lá? Lembro. Pois é, agora o diabo está vencendo você. Começou a chorar, se arrependeu, chamaram a esposa, oramos por eles, houve a pacificação. Não é desafiando o diabo, eu vou pisar em cima. Não, o diabo não está aqui. Quem disse que não? Ele entra no céu, irmão. De onde vier, Satanás?
Vim de rodear a terra e passear por ela. Viste o meu servo? Vi, ora. Ele entra no céu, conversa com Deus, chegou diante do Jó, não vai chegar perto de mim? Eu vou vencê-lo se eu cumprir as regras que as Escrituras nos ensinam. Aleluia. Terceiro adversário que nós devemos vencer: o mundo e seus prazeres. A palavra mundo, cosmos, do grego, também é um substantivo neutro. Pode ser o cosmos, a natureza, o universo. Pode ser. Pode ser as pessoas. Pode ser as pessoas. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas este cosmos aqui, este mundo aqui, é o sistema mundano com as obras da carne, que quer nos levar para distante de Deus. 1 João 2,15. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago 4,4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É este mundo. É o terceiro coração lá da parábola do semeador, de Mateus 13. O semeador saiu a semear, a parte da semente caiu à beira do caminho, veio ali as aves, que simboliza Satanás. Não deixa as pessoas entenderem a palavra. Mas o semeador é insistente, continua a semear, e parte da semente caiu entre as pedras. E aí é aquela pessoa que até recebe com alegria, mas as aflições desta vida, as dificuldades, não, irmão, muita luta, muita prova, não consegui vencer. Meus irmãos, não troque o céu por nada. Qualquer deslize, se jogue no chão e diz assim: Senhor, tem misericórdia. Reconheça, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, e que somos frágeis, e que pecamos mesmo, mas que necessitamos. Se tem uma coisa que Deus ama, é perdoar, irmão. Se tem uma coisa que Deus gosta, é perdoar, mas só quer sinceridade da nossa parte, que é sinceridade. E a terceira semente é aquela que cai entre os espinhos. E aí Jesus explicando diz que até cresce, germina, cresce, porém não dá fruto. Por quê? Porque os espinhos sufocam os cuidados desta vida. E deixa eu falar uma coisa, não vou falar nem do pecado, vou falar das coisas lícitas. Porque as coisas lícitas podem se tornar pecado. Capítulo 22 de Mateus, Jesus conta a parábola das bodas. E no dia das bodas, o pai de família manda chamar os convidados, e uns dizem assim: não, senhor, eu comprei uma junta de bois, ou algumas juntas de bois aqui, e aí não tenho tempo. Outro diz: não, eu comprei campos, também não tenho tempo. Agora, comprar campo é pecado? Não, lógico que não. Comprar junta de boi é pecado? Lógico que não. Mas se tornou. Por quê? Porque as coisas desta vida se tornaram mais importantes. As coisas temporais foram mais relevantes do que as eternas. Mateus 6,33. Buscai antes. Buscai antes, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Estas coisas, bois, campos, vos serão acrescentadas.
o que comer, o que vestir, o que beber, isso será acrescentado. Buscai antes, em primeiro lugar, o reino de Deus. Jesus está falando de coisas lícitas, nem das ilícitas. O lazer é pecado, irmão Adão? Lógico que não. Eu gosto. Mas pode se tornar pecado. Pode se tornar. Então tomamos cuidado. Porque o mundo pode nos enredar e nos vencer. O último inimigo a ser vencido, quarto inimigo, é a morte. Parece contraditório, paradoxal, mas a morte faz parte da vida. A morte faz parte da vida. Você tem uma certeza que todos nós aqui, todos, indistintamente, se Jesus não voltar daqui 100 anos, nenhum de nós que estamos aqui estaremos aqui de novo. Será outra geração, daqui 100 anos no mundo, não sei se você já pensou isso, mas no mundo, se Jesus não voltar, no mundo que existe hoje, daqui 100 anos, talvez alguém que nasceu agora, olhe lá, mas nem vai saber o que está acontecendo. Daqui 100 anos, outra geração. Pessoas de 100 anos atrás, uma ou outra que você acha por aí, senão todos já foram. Todos, meus pais já foram. Meu pai com 76, minha mãe com 80, já foram. E daqui a um pouco sou eu. Vou fazer 56 agora, em maio. A média de 33 no Brasil. A média bíblica é 70, os que passam disso, está no Salmo 90. Por sua robustez, chega a 80 ou 90, é enfado e canseira. Qual a probabilidade, por isso que a Bíblia é perfeita, não? Qual a probabilidade do Moisés saber 3.500 anos antes de escrever isso? Qual a probabilidade do Moisés escrever o nome, certamente você já sabe disso, o nome de Deus, YHWH, o teu DNA, depois chega em casa e pesquisa, o teu DNA tem 2 vértices, e tem uma sequência lógica o teu DNA, uma sequência lógica, para ganharmos tempo, 10, 5, 6, 5, volta 10 de novo a sequência, 10, 5, 6, 5, volta de novo, 10, 6, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5. As letras hebraicas, assim como romano, as letras têm valor numérico. E aí se você buscar lá 10, qual é a letra que numericamente vai equivaler a 10? É o Y. 5, qual é a letra? H. 6, qual é a letra? W. 5, qual é a letra? H. YHWH. Deus assinou o teu DNA com o nome dele. E você ainda é capaz de dizer que Deus não te ama. Aleluia. Aleluia. Deus fez o homem não para morrer, mas o pecado trouxe a morte. Romanos 5:12. Por um homem entrou o pecado no mundo, com o pecado a morte, e a morte reinou sobre todos os homens. Todos morremos, todos. Há quem diga que, não sei até onde isso é verdade, que uma pessoa saudável até os 25 anos, as suas células morrem, mas elas se recompõem sempre em maior número do que a quantidade que morre. Tipo, morreu 9, nasce 10. Até os 25, só para exemplo. Morre 9, nasce 10. Depois dos 25 é o inverso. Morre 10, nasce 9. Aí a gente começa a envelhecer. Começamos a morrer. Depois dos 25, se você é assim como eu, depois dos 25 já estamos morrendo. Vamos morrer, é a verdade.
Mas o pecado trouxe 4 tipos de morte. Morte espiritual, Isaías 59, 2. Os vossos pecados fazem um muro de divisão entre vós e o vosso Deus. Morte moral, eles viram que estavam nus. Morte física, a espóia ao pó tornarás. Morte eterna, separação para sempre com Deus. Mas nem tudo está perdido. Nem tudo. Paulo escrevendo em Coríntios capítulo de número 15, a partir do versículo 51, ele vai dizer: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Num abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta, porque a trombeta vai soar. Isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que diz: estragada foi a morte na vitória. O versículo 26 diz: o último inimigo a ser vencido é a morte. Se você tem essa esperança, glorifique o nome do Senhor. Preciso terminar, irmãos. Fé. Existem 3 tipos de fé. Alguém diga que são 4, mas eu pego 2 e uno em uma só. Existe a fé natural. Todos possuem fé, todos. O ateu possui fé. Ele fez a agenda para amanhã, no dia ele trabalha amanhã, ele fez a agenda. Ele acredita que vai acordar amanhã e vai trabalhar. Ele crê no Big Bang, por exemplo. A lei da ciência vai dizer que você só pode provar aquilo que é empírico, aquilo que coloca em laboratório. E não tem como colocar o Big Bang no laboratório. Então ele é obrigado a acreditar que existe o Big Bang. A lei da biogênese diz que só vida gera vida. Como que uma partícula de energia pura, sem vida, gerou vida? Ele precisa acreditar. Não tem como. Só vida gera vida. A lei da lalação derruba a teoria da evolução. O que é a lalação? A criancinha lá, quando ela tenta falar, lá, quando os pais... Se ela não praticar a lalação, se ela não conviver até os 5 anos com o adulto, ela nunca aprende a falar. Quem ensinou então o primeiro adulto a falar? Então eles precisam ter fé. Mas eu preciso correr porque eu preciso encerrar. Temos a fé salvífica. Segunda fé. E alguém separa com a fé, da virtude da fé de Gálatas 5 e 22, e eu coloco como apenas uma, fé salvífica. Mas enfim, o que é a fé salvífica? Ela é produzida pela palavra. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. E só o salvo, que ouviu a palavra, abriu o coração e entregou sua vida para Jesus. E eu preciso encerrar, por isso eu já vou logo para o dom da fé. E aí só o crente possui o dom da fé, conforme Coríntios 12, que são 9 dons, até o versículo 11, são 9 dons, sendo 3 de locução, 3 de revelação e 3 de poder. No grupo de poder temos prodígios e maravilhas, dons de curar e o dom da fé. Dom da fé só crente possui, irmão. E aí eu quero contar um testemunho, me dá uns 2 minutinhos, pastor. Esse testemunho, salvo engano, foi contado aqui no Gideões Missionário, na manhã missionária de 99, pelo pastor José Satiro de Cúcuta, na Colômbia. Quem conhece o pastor José Satiro aqui? Temos vários irmãos. Ele está contando esse testemunho ali. O pastor José Satiro já estava na Colômbia. E certo dia chegou um corretor de imóveis para vender um imóvel num loteamento novo. Chegou lá e ele comprou o lote sem ir lá ver, só pelo mapa. Local estratégico para montar a igreja, não foi lá ver. Passaram-se os dias, vou ser bem rápido, tá, irmãos? Bem rápido porque o meu horário já foi.
Passaram-se os dias, ele foi lá para ver o lote. Já tinha algumas casas construídas por ali, já está na hora de fazer a igreja. Quando ele chega lá, era uma montanha, pedras. E ele volta chorando para casa, para a igreja, e diz: Jesus, o que eu fiz com a igreja? E aí era um culto de sábado à noite, culto de ceia, salvo engano, é Mateus 17 e 20, ou 20 e 17, mas parece que 17 e 20. Jesus está dizendo assim, ó, se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, sai de cá e vai para lá, e ele irá. E aí ele contou para a igreja, pediu perdão para a igreja, disse: irmãos, amanhã, domingo de manhã, nós precisamos ir lá derrubar o monte, vamos levar as ferramentas. Os irmãos foram levar as ferramentas, mas um jovem, novo convertido, Jairo, 16 anos, vai com a Bíblia debaixo do braço. Cadê Jairo a ferramenta? Disse o pastor José. Ele disse assim: eu pensei que o senhor ia falar como o senhor falou ontem à noite. Íamos chegar aqui, íamos orar, e o monte ia sair. Pastor José, constrangido, pega a mão dos irmãos, ora, abre os olhos, o monte está lá. Pela segunda vez, o monte continua lá. Pela terceira vez, o monte continua lá. Começa a trabalhar. Os irmãos trabalhando, 8 horas da manhã, os irmãos vão levar o café, o pastor grita, porque o Jairo diz assim: não, pastor, eu não vou trabalhar não, eu vou para o monte orar. Já é um monte mesmo, então eu vou mais para cima e vou orar. Grita: vem Jairo. Não, pastor, estou orando. Meio-dia, os irmãos vão levar o almoço, o pastor grita: Jairo, vem para o almoço. Não, pastor, estou orando. 2 horas da tarde, quem grita é o Jairo. Pastor, ouça. Agora o pastor começa a ouvir. É o barulho de um motor, uma reta escavadeira que vem, se aproxima e para bem na frente do terreno. Fica olhando. Quem é o responsável? O pastor se identifica. O que o senhor vai fazer? Vou fazer um templo para adorar a Deus. O senhor está louco? Olha só, a mão dos seus fiéis estão em calos, sangrando, muita pedra. Tira todo mundo daí, eu vou planear isso aí. Mas eu não tenho dinheiro. O senhor não disse que é para Deus? Aleluia. Sim, então deixa que ele paga. Trabalhou até o final da tarde. Disse: amanhã de manhã, 6 horas estarei aqui. 10 para as 6 estava lá o pastor José esperando. Daqui a pouco chega o motorista, começa a trabalhar, e ele começa a perguntar a Deus: Senhor, mas como? Mas como? O Senhor diz para ele assim: meu servo, como o monte é transportado, pertence a mim. Aleluia. Então não sei qual é a montanha que está diante de ti aqui essa noite. Também nem sei como ele vai transportar, mas uma coisa eu tenho certeza. Fique em pé, quero orar por você. Ele vai transportar. E se você quiser oração, vem à frente, quero orar por tua vida nessa noite. Aleluia. Não importa como, o monte vai sair. Quero orar por tua vida. Então somente creia. Não desenhe. Sempre vai ser de maneira lícita. Sempre. Mas o formato que ele vai fazer, o profeta estava com fome, ele mandou comida através de corvos. Alguém disse que é árabe, eu prefiro crer que é corvos mesmo. Depois ele mandou uma viúva, ou mandou o profeta até a viúva. Depois ele mandou anjos. E depois ele mesmo foi falar com o profeta. Aleluia. Então ele tem a sua multiforme de trabalhar, de se manifestar. Aleluia. 1 de Pedro 5 e 6 diz assim: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, para que ao seu tempo ele vos exalte. Aleluia. Aí o 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí o 8 diz: vigiai e orai, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí o 9 diz: resisti ele, o diabo, firme na fé, sabendo que em todo mundo os cristãos padecem das mesmas aflições que vós. Resista a ele com fé.
Você que ficou aí atrás, que não necessita de oração, estenda a tua mão para cá e ore comigo. Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer abundantemente, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós Ele opera. Ele vai operar o milagre nessa noite. Pai eterno, em nome de Jesus te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tudo. Obrigado por tua misericórdia, por tua bondade, pelo teu perdão, pela tua ajuda, pelo teu Espírito, pela tua palavra, pela tua igreja. Aqui estão os teus filhos, Senhor, diante de ti, que ouviram a tua palavra, creem no teu poder, na tua bondade, na tua misericórdia, estão lançando sobre ti, Senhor, as vossas ansiedades. Nós crendo, Senhor, que tu és poderoso para fazer. Por isso a tua igreja ora em favor dos teus filhos. Seja qual for a ordem do problema deles, espiritual, físico, financeiro, conjugal, familiar, moral, profissional, ministerial, enfim, Senhor, seja qual for, tu és poderoso para fazer. Faz um milagre nessa noite, Senhor, para a glória do teu nome, para a alegria nossa, dos teus filhos e para o progresso do teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.